terceiro ano, nós voltamos. Como foi o recesso de vocês? Tudo correu bem? Aproveitaram para assistir filmes, brincar dentro de casa, não esquecendo, fazer aqueles jogos bacanas com a família. Eu vi que teve aniversariante aí nesse recesso, Miguel, né? Meus parabéns, Miguel, que Papai do Céu continue a abençoar a sua vida, tá? Eu vi a sua festa, as fotos da festa, bem bacana, com o tema do McDonald's, né? Bem legal. Que Deus continue a abençoar aí a sua vida, tá, Miguel? Bom, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Não ainda da maneira que nós queríamos, né? De volta à escola, mas ainda virtualmente. Devido à pandemia, ainda não foram abertas as escolas, tá? As escolas ainda continuam fechadas. Até o presente momento, as escolas vão continuar fechadas, esperando aí a Secretaria de Educação, o Governo do Estado, a Prefeitura de São João, autorizar para que as escolas possam estar voltando à sua rotina normal, né? Os estudantes estarem voltando para as escolas, tomando todas as proteções de segurança que precisam, né? Distanciamento social, a limpeza das mãos, né? Ter o álcool em gel para vocês poderem estar higienizando. Enquanto isso, nós vamos continuando com as nossas videoaulas, tá? Essa semana a tia vai dar algumas atividades de revisão de conteúdos que vocês viram tanto no livro quanto no caderno, tá? Então essa semana vocês vão ter atividades no caderno de tudo que vocês viram nos seus livros, tá? E também vão ter folhinhas de atividades que vocês vão ter que ir lá na secretaria retirar, tá? Tem atividades que vocês vão copiar no caderno e atividades de folhinha de atividades que vocês vão ter que ir lá na secretaria pedir a coordenação, tá? Que já vai estar separado lá impressa para vocês estarem retirando e conforme a tia for dando as aulas da semana, vocês vão saber para que essas folhinhas vão ser utilizadas, tá? Hoje nós vamos trabalhar o caderno, na verdade, de português e o caderno de história, tá? Para começar, vocês peguem o caderno de história, façam o cabeçalho com o nome da escola, a data de hoje, que é 3 de agosto, coloquem a data bonitinha no caderno e essa atividade vai ser uma atividade que vai estar valendo ponto, tá? É um trabalho de história. Como é uma revisão daquilo que vocês já viram, sobre imigração, a cana-de-açúcar e o café, vocês vão estar trabalhando atividades que vocês já viram e assistindo um vídeo que a tia vai colocar. E a partir deste vídeo é que você vai estar tirando as respostas das questões. Então você precisa estar ligado no vídeo que a tia vai colocar para poder estar respondendo as perguntas da atividade de história, tá? Para começar, peguem um caderno de história para tia. Antes da tia botar o vídeo, vamos lá dar uma resumida no que vocês viram em história, né? Para começar nesse livro 3 aí, vocês começaram vendo as plantações de cana-de-açúcar, né? Que foi o primeiro produto que foi plantado aqui no Brasil, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Quando os portugueses vieram para cá, eles não se interessaram muito no Brasil não, né? Eles descobriram o Brasil, uma terra nova, né? Estavam navegando pelo oceano em busca de novos lugares e encontraram o Brasil. Chegaram no Brasil, não deram muita importância não. Mas o tempo foi passando e não só Portugal, mas também Espanha, Itália, começaram, né, a fazer as grandes navegações em busca de outros lugares para eles poderem colonizar. Aí os portugueses se ligaram que eles tinham descoberto uma terra, mas que ainda não haviam se interessado por ela. Imagine você ganha um presente do seu pai, numa caixa bem bonita, mas você nem abre, guarda lá sem nem ver. Aí vem um colega seu, um primo, algum amigo que você convida para ir na tua casa e vê aquele presente bonito lá guardado que você não se interessou. Aí ele pega, começa a mexer nesse brinquedo e começa a achar as coisas interessantes nesse brinquedo. Bom, foi isso que Portugal imaginou. Bom, aquela terra lá a gente descobriu, mas a gente não viu o que tinha nela, o que ela podia dar. Então eles vieram, começaram a colonizar e começaram as primeiras plantações, que foi a cana-de-açúcar, que foi o primeiro produto que o Brasil começou a produzir e exportar para fora. Com o passar do tempo, né, o açúcar não estava dando mais lucro,
eles começaram a trazer as primeiras mudas de café. Foi quando começou o ciclo do café. Passou o ciclo do açúcar e começou o ciclo do café. A partir das primeiras plantações de café e com o fim da escravidão, começou a vir quem? Os primeiros imigrantes, que foram eles que começaram a trabalhar aqui no Brasil. Eles tinham a ilusão de uma propaganda que foi enviada para a Europa, de que o Brasil era a terra das oportunidades, que cada um aqui podia ter o seu castelo. Só que quando eles chegaram aqui, a realidade era totalmente diferente, né? Eles começaram a trabalhar em um processo igual os negros, né? Começaram a ser escravizados. Então eles viram que aquilo não era vida, não queriam ficar plantando café e sendo maltratados. Então o que eles começaram a fazer? Começaram a migrar para a cidade, que aí começou o processo de industrialização, que vocês também já viram no seu livro de história. Vocês viram o café, viram o açúcar, viram as migrações, as imigrações e a industrialização. E a tia vai botar um vídeo aí para vocês terem um melhor entendimento sobre o cultivo do café, da cana-de-açúcar, o lucro que esses dois produtos trouxeram para o Brasil e os primeiros imigrantes que vieram trabalhar aqui, começando pelos africanos que vieram como escravos e depois os italianos, espanhóis, alemães, tá? Todos que vieram para cá, para o Brasil, em busca de uma oportunidade de vida melhor. A tia vai colocar o vídeo, prestem atenção no vídeo para vocês estarem respondendo às atividades, tá? O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como Barões do Café, o produto brasileiro mais vendido no mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios, que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bugreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7.000 pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil, e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita
e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta. E a nossa dívida externa não parou de crescer. Depois que os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil, algumas décadas se passaram antes que seus governantes se interessassem por estas terras, pois julgavam o comércio com o Oriente mais lucrativo. A partir de 1530, os portugueses perceberam que era necessário ocupar a colônia antes que outras potências europeias tomassem posse desse território. Para isso, o cultivo de cana-de-açúcar, um produto muito lucrativo na época, tornou-se a solução. A produção de açúcar na colônia permitiu a ocupação do território e a possibilidade de atrair investidores e render lucro para a coroa portuguesa. Muitas cidades litorâneas da região nordeste do Brasil se desenvolveram com o investimento nos engenhos de açúcar. A região mais próxima do litoral tinha um solo fértil e uma vasta rede hidrográfica que facilitava a comunicação e o transporte de mercadorias. A cana era transportada para o engenho em carros de boi ou em barcos. Os rios eram fundamentais para toda a produção açucareira, uma vez que neles era realizado o transporte da cana. Além disso, os rios moviam os moinhos dos grandes engenhos. Inicialmente, atribuiu-se o nome engenho para as instalações nas quais a cana era processada e transformada em açúcar. Depois, esse termo passou a designar o conjunto da propriedade açucareira, incluindo a própria plantação de cana. As atividades nos engenhos eram coordenadas por trabalhadores livres, que fiscalizavam o trabalho dos escravizados. A primeira etapa de produção do açúcar era a moagem, feita logo depois de a cana ser limpa e preparada. A moagem podia ser realizada por engenhos movidos pela água, os denominados moinhos d'água, por animais, como cavalos, burros ou bois, e por pessoas escravizadas. Aqui temos a representação de um engenho d'água. Da moagem, obtinha-se o caldo de cana, ou sumo, que seguia para a casa das fornalhas. Lá, era cozido em grandes tachos e caldeiras de cobre. O resultado desse processo é chamado de melaço de cana, um líquido espesso e com menos impurezas. O melaço era colocado em vasos de barro com forma de sino. Além da abertura superior, esses vasos tinham um pequeno buraco na base. Na casa de purgar, esses vasos eram encaixados em mesas para que o melaço escorresse aos poucos e, assim, apenas os cristais de açúcar ficassem no recipiente. Esse processo era chamado de purga, que significa purificação. Depois de escorrido o melaço, o açúcar dos vasos passava pelo processo de secagem e, geralmente, era colocado ao sol. Quando estava seco, o açúcar era desenformado, dando origem aos famosos pães de açúcar. Na abertura do recipiente ficava o açúcar branco, mais valorizado. Na ponta do pão de açúcar ficava o mais escuro, o mascavado, que era mais barato. Os diferentes tipos de açúcar eram separados, pesados e divididos. Neste momento, o senhor do engenho e aqueles que tivessem direito a uma parte da produção recebiam os lucros correspondentes. Finalmente, o produto era acomodado em caixas bem secas de madeira,
vedadas com barro e forradas com folhas de bananeiras. Identificada com o nome do proprietário, o tipo de açúcar e seu peso, a mercadoria era enviada para a metrópole. O trabalho nos engenhos de açúcar e na lavoura era muito pesado, e a maioria da mão de obra utilizada era de pessoas escravizadas, negros africanos ou nascidos na colônia. Os negros escravizados resistiram às violências da escravidão. Ao longo dos séculos, a fuga e a formação de comunidades livres, onde pudessem vivenciar e preservar suas culturas, eram duas das principais formas de resistência. Essas comunidades, chamadas de quilombos, foram se formando em regiões de difícil acesso. Vamos lá, todos com caderno bonitinho. Centro Educacional Mantovani Sabatini, a data de hoje, o meu nome, tá? A sua turma e o seu nome. Como a tia falou, é uma atividade de revisão e um trabalho. Todas as perguntas que estão nessas questões são perguntas do vídeo. Por isso que a tia falou que vocês têm que prestar bastante atenção nos vídeos, tá? Que a tia colocou. No vídeo, os imigrantes e o ciclo do café, como era descrito o Brasil no exterior? Aí tem 3 opções, tá? Paraíso tropical e terra de oportunidades, país do terceiro mundo impróprio, país de muitos perigos com muitas oportunidades. Aí você vai marcar qual é a resposta correta de acordo com o vídeo. 2. Os primeiros imigrantes começaram a chegar no Brasil na primeira metade do século XIX, na segunda metade do século XIX, na primeira metade do século XVIII ou no século XXI. No número 3, de acordo com o vídeo, como eram chamados os fazendeiros no período da chegada dos imigrantes, logo após a proclamação da República? Como eram conhecidos os donos de fazenda que produziam o café, tá? Logo após a proclamação da República. Questão 4. Essa aqui vocês vão escrever, tá? Não é de marcar X. Número 4. Ainda de acordo com o vídeo, quantos imigrantes chegaram no Brasil até a Primeira Guerra Mundial, tá? 1 milhão de imigrantes, 2 milhões de imigrantes, 3 milhões de imigrantes ou 4 milhões de imigrantes. Aí a questão 5. De acordo com o vídeo, o engenho do açúcar, aí já passou para o açúcar, tá? A partir de que ano os portugueses começaram a se preocupar com possíveis invasões de outros povos europeus? A partir do ano de 1520 ou a partir do ano de 1530? 20 anos depois do descobrimento ou 30 anos depois do descobrimento, tá? Qual a região brasileira mais se desenvolveu com o investimento do engenho do açúcar? Tá? Qual a região? Região norte, sudeste, sul, nordeste, tá? Você vai escrever aqui, centro-oeste, qual foi a região? Que tinha um clima melhor, né? Mais águas, mais rios, onde eles viram que o açúcar ia se reproduzir melhor. 7. Qual é a primeira etapa da produção do açúcar? Tá? A primeira etapa da produção de açúcar, qual é? De acordo com o vídeo que foi passado. E que nome recebeu o açúcar que ficava na ponta do pão de açúcar após sua secagem ao sol, tá? Quando eles colocavam o açúcar lá no giral, né? Que formava, quando eles tiravam do giral, formava o chamado pão de açúcar. Como que recebia o nome do açúcar que ficava na ponta, no finalzinho do giral, logo depois da secagem no sol, tá? Essas foram as questões para você responder de história, tá? Agora vamos para português. Bom, já vimos aí a nossa atividade de história, já ficamos ligados no vídeo, já fizemos tudo bonitinho. Agora vamos para português. Português, vocês vão continuar vendo os verbos, tá? Verbo de estado, verbo de ação, verbos de fenômenos da natureza. Vamos relembrar. Verbos de
estado é aquilo que define como a pessoa está. Vamos supor, a tia Miriam está triste porque os alunos dela não voltaram. A tristeza é um estado que eu estou, né? Eu estou triste porque eu não estou vendo vocês novamente em sala de aula. Agora, um verbo de ação. Miguel correu para abraçar um amigo. A ação de correr. Ele teve que fazer ação, né? Ele teve que movimentar as pernas para poder correr. Foi uma ação. Na cidade de São Paulo, choveu muito. Chover é um fenômeno da natureza. É uma coisa que só a natureza faz. O homem não consegue fazer chover. O homem não consegue fazer nevar. O homem não consegue fazer relampejar. É uma coisa que só a natureza faz. Então, é um verbo de fenômenos da natureza. Chover, trovejar, relampejar, tá? São verbos, fenômenos da natureza. Correr, pular, gritar, são ações que você faz, tá? Estado, tristeza, alegria, são todos verbos de estado, tá? Então, agora que vocês prestaram atenção nessa explicação da tia, vamos para as atividades, tá? Peguem um caderno de português também, que também vai ser um caderno escrito. Lembrando que essa semana tem folhinhas, aí a tia, quando for explicar, vai falar para vocês quais as atividades vocês vão ter que fazer na folhinha, tá? Mas prestem atenção, vão até a escola, recolham todas as atividades de folhinha que tiverem lá na escola do terceiro ano, porque essa semana nós vamos fazer revisão no caderno, tá? Escrita e em folhinha também, porque tem atividades que não tem como a tia fazer em folhinha, né? Artes, por exemplo. Não tem como a tia botar uma arte abstrata e uma arte figurativa se não tiver uma imagem para você diferenciá-las, né? Então, essas imagens, as atividades assim com imagens, a tia precisa de ser em folhinha, tipo em ciências também, que tem lá os planetas, as estrelas, isso daí precisa de ser na folhinha, que aí você vai observar, né, os planetas, as estrelas, tudo para estar fazendo direitinho. Fora isso, vão ser atividades escritas no caderno, tá? Então, corre lá e pega o caderno de português. Vamos lá para as atividades de português. Vocês vão colocar o cabeçalho, tá? Data de hoje, 3 de agosto, o nome da professora, o seu nome e a sua turma, tá? Aí, atividade de português. No número 1, vocês vão marcar somente uma alternativa, tá? Só uma tá correta. No trecho, nos países do hemisfério norte, o inverno é tempo de neve. O que está aqui em destaque, ele está representando esta frase, esse verbo aqui. Ele está representando essa frase no tempo presente, no tempo passado ou no tempo futuro, tá? Essa frase aqui está indicando que está no presente, no passado ou no futuro, de acordo com o verbo que está destacado. No número 2, vocês vão escrever uma frase, tá? Com um verbo que exprime um fenômeno da natureza. E em seguida você vai grifar. Você vai fazer o quê? Vai escrever uma frase. Nessa frase tem que ter um verbo de fenômeno da natureza. E esse verbo do fenômeno da natureza, você vai pegar um lápis de cor bem bonito e marcar ele embaixo, tá? Fazer uma linha embaixo do verbo que você colocou, tá? Você vai escrever a frase. No verbo você vai fazer uma linha embaixo com um lápis de cor para ficar bem em destaque, bem bonito. No 3, presta atenção nos 3 verbos que estão destacados, tá? Andar a cavalo, caminhar pelas trilhas e visitar cachoeiras. Os verbos destacados na frase são desses 3 verbos, ó. Andar, caminhar e visitar. São verbos de estado, são verbos de ação ou são verbos de fenômeno da natureza. Aí você vai marcar de acordo com o que é os 3 verbos, o que são os 3 verbos, tá? Todos os 3 são da mesma coisa, tá? Então, vocês vão marcar se é de estado, se é de ação ou fenômeno da natureza. 4.
Classifique os verbos das orações de acordo com a legenda. Aí tem A para verbos de ação, E para verbos de estado e FN para fenômenos da natureza. Tem algumas frases aqui embaixo e os verbos estão destacados. Os verbos você vai colocar. Se for um verbo de ação, você vai colocar A. Se for um verbo de estado, E. Se for fenômenos da natureza, é FN. A galinha come milho. Comer é o quê? É uma ação, é um estado, é um fenômeno da natureza. A raposa está com fome. É o quê? O verbo em destaque. Ação, estado ou fenômeno da natureza. Chove muito lá fora. Chover é o verbo de quê? De ação, de estado ou de fenômeno da natureza. A menina riu daquele filme. O ato de rir é uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Ontem nevou no sul do país. Nevar é o quê? É um verbo de ação, de estado, um verbo de fenômeno da natureza. Carmen era muito gorda. O verbo em destaque, o era, é o quê? De ação, de estado ou fenômeno da natureza. Ana gosta de brincar de amarelinha. Brincar é um verbo de ação, de estado ou um fenômeno da natureza, tá? Você vai colocar de acordo com o verbo em destaque, você vai colocar, classificá-los como ação, estado ou fenômenos da natureza, colocando a letrinha nos parênteses. No número 5, vocês vão escrever uma frase para cada verbo de acordo com o tempo indicado abaixo. Na letrinha A, o verbo é cantar, mas está indicando que você tem que escrever uma frase onde o verbo cantar apareça no futuro. O futuro é algo que ainda vai acontecer. Então, o verbo cantar vai ter que aparecer como se estivesse numa futuro, tá? Você vai colocar ele no futuro. Gritar no presente, algo que ainda está acontecendo, que está acontecendo no momento, agora, no presente. Na letrinha C, comer no passado. Passado, algo que já aconteceu, tá? Uma frase onde cantar apareça como no futuro, que ainda vai acontecer. Gritar no presente, algo que está acontecendo. E comer no passado, algo que já aconteceu, tá? Com essa atividade aí sobre as frases do futuro, presente e passado, a tia fecha as atividades de português. Bom, com essa atividade de português aí, relacionadas a verbos, a tia termina a correção de atividade de português de hoje, tá? E a aula de hoje também, foram português e história. Lembrando que a atividade de história, a tia precisa que você realize e tire foto e mande pra tia, tá? Pode ser no grupo ou no privado, que é uma atividade que está valendo pontos já para o terceiro trimestre. E esses pontos são muito importantes para somar aí com a nota de vocês, tá? Então façam a atividade, terminou de fazer a atividade, pede pra mamãe, pro papai, pra vovó, pro vovô, pra titia, quem tiver com você, bater uma foto e mandar pra tia, tá? Fica à vontade, você pode mandar no grupo ou pode mandar no privado pra tia. Voltamos às aulas, voltamos também às nossas correções pelo Google Meet, tá? Fica ligado aí que às 16 horas a tia vai estar com vocês fazendo as correções, tá? Pelo Google Meet. Quem não tá participando, participe, que é bem legal, além da tia fazer correções, né, das atividades. A gente também bate um papo, conversa como que foi o dia, como que foi fazer as atividades, se foi difícil, se conseguiu fazer legal. Os meninos ficam conversando sobre jogos, é bem legal, tá? Depois que a gente termina de fazer as correções, a tia bate papo bem interessante com todo mundo, tá? Então não deixe de participar, porque é muito importante, porque se você tiver dúvidas, a tia tira dúvidas no Meet, tá? Aí vocês conseguem realizar melhor as suas atividades, tá? Então fica ligado aí nesses encontros que a gente tem. É sempre às segundas, quartas e sexta, tá? Aqueles que não conseguem fazer essas correções pelo Meet, a tia coloca, tá?
a correção no grupo também, para vocês estarem fazendo as correções bonitinhas, deixando os livros em dia, cadernos em dia, tudo em dia, para quando chega na hora de precisar de estudar para fazer o teste ou prova, tá tudo bonitinho para vocês poderem estudar, tá? Então não deixa de fazer as correções não, tanto comigo pelo MET, quanto as correções que a tia coloca no grupo, tá? Fiquem com Deus, até amanhã se Deus quiser. Vamos continuar aí orando, pedindo a Deus que Ele dê sabedoria, né? Já tá tendo algumas testes de vacinas por aí, né? Tem uma vacina lá de Oxford, né? Na Inglaterra, tem uma vacina na China, tem outra vacina nos Estados Unidos. Algumas em parceria aqui com algumas farmacêuticas aqui no Brasil, né? A Fiocruz, inclusive, a Universidade de São Paulo, que está auxiliando lá a Faculdade de Oxford na Inglaterra, né, na preparação aí dessas vacinas. Vamos continuar pedindo a Papai do Céu que abençoe essas mentes brilhantes desses cientistas, para que eles possam estar conseguindo aí uma vacina ou um modo das pessoas se protegerem do coronavírus, né? E que possamos logo voltar para a sala de aula. A tia espera ansiosa por vocês, tá? Mas também quer que vocês continuem se cuidando aí na casinha de vocês, tanto vocês, papai, mamãe, vovô, irmãozinho, irmãozinha, todo mundo se cuidando aí, tá? Debaixo da santa e misericordiosa mão do Senhor. Então fiquem com Deus, um beijo, aqueles que eu vejo às 4, estarei lá no MET às 4, e aqueles que eu não vejo até amanhã, fiquem com Deus.